Vem com a gente conhecer o Egito, hein? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui com vocês, mais uma vez, Valdeci Braulio, para falar sobre o Egito. Vocês se lembram no vídeo anterior, que foi o 14º, porque esse é o 15º vídeo. Nesse 15º vídeo, eu estarei falando sobre o Vale dos Reis. No vídeo anterior, eu estava ali em Del El Bahari, no templo da rainha Hatshepsut. Nós, portanto, saímos do templo da rainha Hatshepsut, nos reunimos na van, né, todos os participantes daquele passeio. Como eu disse a vocês, quando se faz um passeio desse tipo, um passeio internacional, que é algo assim bastante gratificante, nós temos a oportunidade de conhecer tantas pessoas diferentes, tantas nacionalidades diferentes, e aí a gente aprende muito com cada um dessas pessoas. Vocês sabiam disso? Vocês se lembram que eu tive o prazer de conhecer aquele nosso amigo de Malta, né? Pascal e a sua namorada vieram de Malta. Malta é uma ilha ali próximo à Itália. Conhecemos também o Sako. Sako, ele era um japonês, né, de Tóquio, que estava conhecendo também o Egito. Temos condições, durante uma viagem, de conhecer povos do mundo todo. Por isso que é muito gratificante. E hoje em dia se fala muito a respeito do networking. Todo mundo sabe o que significa essa palavra. É exatamente a sua rede de contatos, que pode ser através do WhatsApp, do Facebook, mas também feita através de uma viagem como essa. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, viajem. Viajar é um grande investimento. Não é um gasto de maneira alguma. Viajar é investimento para a sua alma, para o seu coração. Já pensou aquelas pessoas que não encontram a namorada, não encontram a metade da laranja, né? Não encontram o namorado? Então, quando você viaja, você abre as possibilidades para encontrar todas essas pessoas. Então, é um universo muito grande de possibilidades. Então, eu recomendo para vocês. Está chateado, está desempregado, está chutando lata? Então, lembre-se, viajar é a solução. Vamos agora para o Vale dos Reis. É um lugar bastante importante ali próximo a Luxor. Então, o ponto de referência para você ir até o Vale dos Reis é exatamente você chegar em Luxor. Então, se você descer no Cairo, você vai conhecer as belezas do Cairo e logo em seguida, uma opção boa é ir até Luxor. Você pode ir de avião, você pode ir de trem, ou você também pode ir através do Rio Nilo, né? Um passeio num navio de cruzeiro. Ah, deve ser muito legal. Esse eu ainda não fiz. Quem sabe da próxima vez? Quem sabe alguém me convide, né? Alguma agência de viagem aí queira me patrocinar através de um cruzeiro pelo Nilo. Puxa, seria tão legal. E olha, eu prometo que eu vou falar muito bem dessa empresa. Com certeza, vou fazer um marketing fantástico. Mas ainda não foi dessa primeira vez. Mas sempre há possibilidades, com certeza. Só que o passeio acaba se tornando um pouquinho mais luxuoso, um pouquinho mais caro. E eu, como um mochileiro pelo Egito, eu tive que optar por gastar um pouquinho menos. Isso eu não posso negar também. Mas meu passeio também foi fantástico, isso eu garanto a vocês. Estamos no 6º dia, estamos indo para o Vale dos Reis, Valley of the Kings. West Bank, se usa muito a expressão West Bank. West Bank quer dizer lado oeste. Mas por que lado oeste? Porque os templos no Egito ficavam do lado leste do Nilo, certo? Lado leste, onde o sol nasce, onde nascem as possibilidades, nasce a espiritualidade. Agora, West Bank, lado oeste do Nilo, exatamente onde o sol se põe e onde as almas supostamente se põem também. Ou seja, a morte. West Bank significa, de certa maneira, os locais dos mortos. Embora o povo egípcio não acreditasse na morte, o povo egípcio também era reencarnacionista. Ou seja, reencarnacionista é aquele que acredita que a vida vai continuar
tanto no aspecto espiritual, lá no céu, né? Ou quem sabe lá no umbral, se você tiver alguma dívida grande, mas nada eterno, nada eterno, tudo passageiro, assim como o céu. Aquele período que você está no céu, ele vai ser passageiro, porque você vai ter que voltar para o planeta Terra, assim como se você também estiver lá no umbral, que é aquele lugar onde você vai, vamos dizer assim, eu não vou dizer queimar no fogo eterno, porque eu não acredito no fogo eterno, tá ok? Além do que eu, pelas literatura que eu já li, espírita, o inferno não é nada quente, pelo contrário, é muito frio, falta de luz, falta de calor. Portanto, lá embaixo é frio, então cuidado, hein? Lembre-se, a luz produz calor. O céu provavelmente deve ser quente, não aquele quente absurdo, mas deve ser agradável, vamos dizer assim. Tá certo? Então, vamos para o Vale dos Reis, Valley of the Kings. Portanto, existia no Egito, na cultura egípcia, principalmente ali na região de Luxor. Luxor, se eu não me engano, me perdoem se eu estiver enganado, Luxor principalmente foi muito cultuado pelos faraós do Império Novo, 18ª, 19ª dinastia, né, a partir de Hatshepsut, Tutmés, Ramsés, Akhenaton, Tutankhamon, Amenófis III. Então lembre-se do seguinte, pensou no Vale dos Reis, você vai se lembrar exatamente de onde foram enterrados os faraós. Estamos aqui na entrada do Vale dos Reis. Olha só. É quase impossível encontrar um túmulo por aqui. Olha só. Esse é o Vale dos Reis. E esse aqui é o carrinho que leva a gente da entrada até esse setor. Ok? São montanhas, inclusive eu estou apresentando algumas fotos para vocês aí, são montanhas de pedra calcário, montanhas onde você vê que as pedras são extremamente móveis, muito soltas, muito soltas. Então o que significa? Se você tem uma caverna, né, uma tumba que foi feita ali naquela montanha, olha, depois de um dia você já não acha mais. Você não acha mais. Por quê? Porque aquelas pedras correm. E aí a porta de entrada com certeza vai desaparecer. É difícil a localização. Eu tive agora, recentemente agora, semana passada, eu tive assistindo uma entrevista do ministro da Cultura do Egito, Zawi Hawass, né? Muito conhecido, Zawi Hawass. Inclusive, essa entrevista foi aqui no Brasil, no Museu da Amorque, né, da Rosa Cruz, ali em Curitiba, a inauguração de uma exposição de Tutankhamon ou algo semelhante, ok? Eu sei que ele veio para essa finalidade. Acho que inaugurar a exposição de Tutankhamon ou o Museu Tutankhamon, eu não tenho certeza. Durante uma entrevista, o Zawi Hawass foi questionado, né, pelo professor Júlio Gralha, a respeito exatamente das como estão as escavações ali no Vale dos Reis, no Egito, né? Como estão. E ele disse que ainda existem pelo menos uns 10 ou 15 faraós que ainda não descobriram as tumbas desses faraós. E tudo indica estão no Vale dos Reis. Inclusive agora existem equipes, né? Existem equipes patrocinadas pelo Japão, pela Alemanha, pela Inglaterra, que são os países ricos, escavando no Egito, que são os arqueólogos desses países, e provavelmente eles vão ficar com os méritos, né, das descobertas, mas as relíquias e as joias vão pertencer ao governo egípcio, com certeza, porque o turismo no Egito depende dessas riquezas arqueológicas. E eu sou sincero, eu acredito que ainda deve existir muita riqueza do Egito
Quando eu me aproximo da câmera, é porque eu quero dar uma olhadinha como é que tá o tempo, né? Às vezes eu falo demais e eu me perco. Mas tá tudo tranquilo, né? Ainda é cedo ainda. Eu acredito que existam muitas riquezas do Egito que ainda estão escondidas, graças a Deus, embaixo das areias quentes dos desertos do Egito, das montanhas de pedra do Egito. Eu acredito que existam muitas riquezas. Eu espero que tenha pelo menos mais um ou dois túmulos semelhantes ao de Tutankhamon. Olha que engraçado, Howard Carter, o arqueólogo En Howard Carter, 1922, un hallazgo arqueológico saltaría a las portadas de los periódicos de todo el mundo. El egiptólogo Howard Carter, con la colaboración de su mecenas Lord Carnarvon, descubría cerca de Luxor la tumba del faraón Tutankamón. El reinado de Tutankamón fue breve. Coronado a los 9 años, murió sin haber cumplido los 19. Pero la importancia del hallazgo residía en que era la primera de las tumbas faraónicas que se encontraba intacta. Su descubrimiento ha resultado crucial para conocer los ritos funerarios de los faraones egipcios y ha aportado más riquezas e información sobre la época de la que cabría suponer dada la brevedad del reinado de Tutankamón. Entre las piezas más importantes de su ajuar funerario destaca la famosa máscara de oro con incrustaciones de piedras preciosas y porcelana. ele descobriu a tumba de Tutankhamon. Inclusive, eu tive o prazer de entrar dentro da tumba de Tutankhamon, que é essa que vocês estão vendo. Exatamente essa que eu vou mostrar agora para vocês. Essa daí. Você vai pagar 200 libras egípcias a mais pelo passeio apenas para entrar ali, dentro daquela tumba, mas, sinceramente, vale com certeza. Você vai encontrar uma tumba assim bonita, corredores muito lindos, embora eu não posso negar, as outras tumbas, as outras 3 tumbas que eu visitei ali no Vale dos Reis, eram muito mais bonitas que essa. Mas a grande riqueza foi encontrada ali na tumba de Tutankhamon, porque senão provavelmente ele teria passado talvez até despercebido pela história egípcia. Ele foi um faraó da 18ª dinastia, filho de Akhenaton, e ele faleceu muito novo, 17, 18 anos, ele faleceu muito novo. Inclusive, até hoje não sabem do que ele faleceu. Existe, assim, intrigas a respeito de assassinato, que foi assassinado, morte, algum tipo de queda, não se tem certeza. Inclusive, o Zawi Hawass disse que serão feitos mais alguns exames na múmia de Tutankhamon para descobrir mais informações a respeito de como foi a vida dele e talvez a possível causa da morte. Isso acaba sendo bastante interessante, né, para nós que gostamos de informações sobre o Egito.